Se você quiser dar uma festa em Seropédica, antes de você comprar bebidas, salgados, paga 3 taxas. Pague 3 taxas. Uma para a milícia, outra para o tráfico e a outra para a polícia. Não sei se necessariamente nessa ordem, mas é isso que vai garantir a segurança da sua festa. A Seropédica é uma cidade no Rio que abriga a universidade rural, muitos universitários, festas, e uma das regiões icônicas da milícia. É uma das regiões em que as pessoas, carioca, você fala Seropédica, lugar de milícia. Bem, para falar mais de Seropédica, segurança pública e a milícia no Rio, está comigo neste My News Entrevista o sociólogo José Cláudio Souza Alves, professor da Universidade Rural em Seropédica e autor do livro Dos Barões ao Extermínio. E também o jornalista Cid Benjamin, autor do livro Estado Policial. Os dois conhecem muito milícia, Rio, segurança pública, e é sobre isso a nossa conversa que começa agora, logo depois que a Paty rodar esta vinheta e você deixar o seu like para o algoritmo entregar este vídeo para todo mundo, inclusive o Seropédica. Roda aí, Paty. Meninos, sejam muito bem-vindos ao My News Entrevista, e eu quero começar perguntando para o José Cláudio como é que eu faço para dar uma festa em Seropédica, José Cláudio? Tudo bom, Mara? Obrigado pelo convite, muito bom estar com vocês aqui. Bom, se eu for dar uma festa, tem que pensar direitinho se eu tenho dinheiro suficiente para pagar todos os grupos armados que controlam essa região. Tem uma história muito interessante entre os estudantes aqui da Rural. Eles sempre vão ter que pagar dinheiro quando fazem as festas, e uma vez eles tiveram que pagar 5 mil à milícia. Eu acho que logo depois veio a polícia e eles tiveram que pagar mais 2 mil à polícia para uma festa comum que ocorre aqui na cidade. E aí, quando chegou a milícia, veio a pessoa vinculada à milícia e pegou o dinheiro, 5 mil, e foi embora. Logo em seguida, chegou o carro da polícia, né? E aí, quem vem pegar o dinheiro da polícia, nada mais, nada menos, era aquele mesmo policial, aquele mesmo miliciano, só que agora no uniforme policial, né? Então eles olharam e falaram... O cara tinha dupla militância. Tinha dupla militância. Mais ou menos isso, cara. Tem dupla militância. Então isso foi um relato que me foi feito pelos alunos, impressionados com essa estrutura toda. Outro relato muito comum é que se você mora na cidade e você vai dar uma festinha, sei lá, aniversário do seu filho, o seu próprio aniversário, você vai dar uma festinha, e a milícia estiver passando naquela rua e escutar a festa, o som e tudo, eles vão lá na sua porta e vão cobrar, e vão dizer, bom, vocês estão fazendo uma festa, tem que pagar tanto para ter a festa aqui, senão essa festa não vai acontecer. Então você tem até coisas desse tipo, coisas muito simples, você é obrigado a pagar ali a extorsão desses grupos armados. Enfim, um grupo armado que permanece muito tempo no mesmo lugar, controlando territorialmente aquele local, ele vai desenvolver estratégias de controle muito precisas e muito, muito poderosas. É o caso aqui de Seropédica. O Cid, você é um jornalista experiente, conhece bastante essa área, cobre, enfim, essa área há muitos anos. Isso é uma escalada? Até onde vai isso? Olha, eu quero dizer o seguinte, eu sou testemunha de quando eu fui lançar um livro na Rural, na universidade, e eu ouvi de alunos essa história que o Zé Cláudio contou aqui. E eu fiquei impressionado, quer dizer, que chegava um, chegava outro, chegava o terceiro, cobrando a sua parte, o seu quinhão. Até onde vai, eu não sei te responder, Mara, até porque não é uma coisa isolada, não é um desvio de conduta do policial ou não é a ação do tráfico ou a ação do miliciano só.
Esse esquema, e o Cláudio conhece isso melhor do que eu, vai poder explicar com mais exatidão, é um esquema que só existe porque está entranhado no poder público. Está entranhado no poder público. Entende? Você tem gente ligada à milícia na estrutura do poder de Estado. Então, essa coisa de Estado paralelo, em termos, é um Estado paralelo, mas é a parte do Estado oficial que faz essas distorções. Esse ponto que ele colocou, Zé Cláudio, é muito preocupante, importante e aterrorizante. Quer dizer, a gente fala de Estado paralelo, mas agora não é mais o Estado paralelo, é o Estado oficial, porque essa imagem que você contou para a gente, né, do miliciano, né, troca de roupa e vira o policial, a segurança pública, enfim, é aterrorizante pensar nisso. Uhum. Olha, aqui no Rio de Janeiro, a gente já convive há muitas décadas com essa estrutura. O Cid aí ganha de mim nessa trajetória mais longa de trabalho, mas existem relatos, existem trabalhos sobre ações desses grupos ligados à estrutura de segurança pública e ligados à dimensão do crime organizado, sei lá, desde a década de 50, nós temos isso no Rio de Janeiro. Eu estou falando aí, então, de algo em Só que torno eu de era muito garoto nessa época. 7 décadas. Fala. Eu era muito garoto, eu não era adulto nessa época. Ótimo, tá ótimo. E aí esses grupos foram se consolidando. Isso não é uma coisa da agora. Isso eu estudo grupo de extermínio que surgiram nos anos 60. Existem relatos que nos anos 50, isso que a gente está falando aqui, você já tinha a construção de grupos armados dentro do Estado. O interessante, Mara, que tem que perceber é o seguinte: são grupos armados dentro e fora do Estado, então estatais e não estatais. Eles estabelecem acordos e negociações entre eles, porque eles dominam esse território, dominam as formas de ganho nesse território, fazem extorsões, se envolvem em estratégias de obtenção de ganho em cima de tudo. Então, tráfico de drogas, venda de armas, venda de terrenos, de casas, venda de gás, água, eletricidade, tudo. Eu ouvi dizer que eles têm, não quero confirmar, não tenho certeza, mas que em alguns lugares, eu não sei se também em Seropédica, se você vai comprar uma casa de um outro cidadão, você tem que pagar uma taxa à milícia, que funciona como uma espécie de cartório local. Exatamente isso. Exatamente isso. Você paga uma taxa à milícia. Se ela descobre que você vai vender o seu imóvel, ela vai te cobrar uma taxa. Já ouvi falar de 20%, não é taxa pequena. Eles vão cobrar de você, para você não pagar, você não consegue vender, porque eles... Por exemplo, vou dar um outro exemplo para você. Todas as secretarias de meio ambiente, agora vocês vão gostar, todas as secretarias de meio ambiente aqui, dos municípios da Baixada, têm relação direta com os milicianos. Se você for implementar qualquer empreendimento, ou uma indústria, uma fábrica, uma fazenda, seja o que for, galpão logístico, você tem que solicitar uma licença de instalação e de funcionamento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de cada município desse. Lá nessas secretarias, a milícia tem relação direta, ela vai exigir de você uma taxa que ela vai cobrar. Caso contrário, você não consegue a sua licença. É simples assim. Então, há uma relação desses grupos diretamente com a estrutura estatal, eles têm informações privilegiadas, eles sabem quem é você, eles vão chegar até você, ou eles também têm uma estrutura ilegal, fora do Estado. Então, legal e ilegalmente, eles estão grupos que controlam essa região, e aí você não consegue escapar. Você ou cai em uma ou cai em outra, e você não tem como escapar dessa estrutura. Ela vai te atingir, e você vai ter que lidar com ela, ou você desiste, você vai para outra região. Zé Cláudio, uma vez eu estava num seminário, numa conferência internacional na Austrália sobre segurança no mundo. Uhum. E eu conversei com o secretário de segurança, ministro, alguma autoridade da área de segurança da Colômbia, e ele falou assim: olha, a gente só começou a combater, a ver alguma possibilidade
de ter paz, fazendo uma investida na própria polícia. E aí ele falou, tivemos que pagar melhor a polícia e tivemos que punir, enfim, os policiais. Fazer um mergulho ali no que acontecia na polícia. Você acha que isso é possível ser feito no Brasil? É necessário? É possível? Ou já não tem mais condição de se imaginar um Estado sem a participação da milícia? Pois é, mesmo esse exemplo vindo da Colômbia, a Colômbia não é um grande exemplo de controle também dessas estruturas. Lá você tem 3 grandes grupos armados importantes. Um agora sai de cena, mas aí cria um outro cenário. Você tinha os grupos revolucionários armados, as Farc é o exemplo mais poderoso lá na Colômbia. Você tinha os paramilitares, que são os grupos ligados à estrutura de combate às Farc, mas que se autonomizaram e passaram a confrontar toda a realidade ali. Você tem os cartéis do tráfico e você tem a estrutura estatal de grupos armados. Então, eles continuam, claro que agora os grupos revolucionários, eles recuam, as Farc foram incorporadas, só que só abriu agora na Colômbia um cenário de disputa entre as Farc saíram entre os cartéis que permanecem e a conivência e o acordo entre os acordos entre os cartéis e efetivamente os paramilitares, passando pela estrutura estatal. Então, lá também não é um exemplo muito bom para se perceber e para se seguir, não. Zé Cláudio, deixa eu atropelar aqui a Mara, que é a entrevistadora. Quer dizer, a impressão que a gente tem é que a situação na Colômbia já foi pior. Há indícios de melhora. Isso é verdade? Mais ou menos. Os relatos que me chegam não é de uma melhora tão grande, não. Por exemplo, com a saída das forças revolucionárias armadas colombianas, as Farc, eles abriram um cenário de disputa por outros grupos menores, tanto ligado aos paramilitares como ligado aos cartéis. Então, esse cenário pode não estar muito visível hoje como estava visível no passado. Mas os desplazados, por exemplo, a lógica de deslocamento de grupos humanos dentro da Colômbia ainda não desapareceu e, pelo que eu sei hoje, essa disputa, ela começa, sobretudo dos cartéis, ela começa a sair da fronteira da Colômbia e ir na direção de outros países. Por exemplo, o Equador. O Equador, há pouco tempo, teve uma eleição presidencial na qual um dos candidatos foi assassinado em plena campanha. E o que eu sei é isso, são disputas desses grupos de cartéis, de grupos ligados ao tráfico, que entram agora no Equador em função do novo cenário que a Colômbia está vivendo. Então, não é um cenário de melhoria, é um cenário de modificação e de expansão para outros países. É o pouco que eu sei, que eu analiso, as pessoas trazem essas informações. Então, pode ser que o cenário colombiano hoje aparenta algo mais tranquilo. Eu sei de grupos que conseguiram permanecer, grupos organizados, grupos populares, grupos ligados a movimentos sociais, e eles estão se reestruturando. Isso é verdade, nesse cenário, para esses grupos, melhorou. Mas eu não sei até que ponto eles vão continuar permanecendo lá, até onde eles conseguirão avançar nas bandeiras deles. É uma luta, é uma disputa, não vejo como algo muito resolvido, não. Sem contar que a Colômbia, como o México, eles estão ali numa fronteira monstruosa em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos lida com o México e com a Colômbia como se fosse o seu quintal ali, um quintal onde eles têm intervenções diretas de interesses a partir dos interesses estadunidenses, com acordos com o narcotráfico, acordos com os cartéis, com os paramilitares. Isso é histórico, sempre houve essa relação, principalmente a partir do Departamento de Combate às Drogas, o DEA, né? Que faz toda a administração e o combate em relação às drogas. Eles são reguladores dessa estratégia toda, então é mais complexo. Você está dizendo que mesmo esses organismos americanos que supostamente combateriam as drogas, eles negociam
de forma direta com os cartéis? Tudo que você possa imaginar. A grana, o que a gente sabe é o seguinte: existe um subterrâneo de dinheiro e de grana que vai parar na mão dos estadunidenses, mas que também vai para qualquer outro projeto, que é uma grana que você dispõe desse recurso de uma forma que você não tem muito controle sobre isso. Ninguém sabe direito o volume dessa grana. É algo, sei lá, de uma proporção que nós nem sabemos direito como calcular. Está associado principalmente à grana dos cartéis e que os Estados Unidos, a partir dos seus interesses internos, é capaz de lançar a mão para fortalecer seus interesses internos e externos também. Então, é uma grana que a gente sabe que os Estados Unidos têm acesso. O que a gente chama popularmente de deep state, ou a estrutura do Estado americano mais profundo, que controla a grana. Por exemplo, um dos casos mais famosos foram os casos dos Contras, né? Lá na Nicarágua foi um caso famosíssimo, na época do Reagan. Ele simplesmente deslocou verba, muita grana, a partir de coisas obtidas dentro desse mercado ilegal, para fortalecer os contra-revolucionários na Nicarágua, e isso virou um escândalo, isso virou um processo gigantesco nos Estados Unidos, de denúncia. Isso faz parte da estrutura estadunidense. Isso não é diferente em relação ao Brasil. Mutatis mutandis, se você traz para a realidade brasileira, você vai lidar também com esse universo. A verba que PCC, Comando Vermelho, a verba de milícias, toda essa grana que circula nesse mercado ilegal, ela é de muito interesse para vários grupos estatais e não estatais, que se associam para montar projetos políticos a longo prazo e que se instituem aqui. Quando a gente fala, por exemplo, mataram 3 médicos na Barra da Tijuca, você acha que é uma coisa isolada? Isso não é uma coisa isolada. Isso é o funcionamento de grupos armados dentro de um território, que passam a disputar esse território e que passam a comprometer permanentemente a estrutura do Estado. O Estado está comprometido ali. Então, eles permanecem, eles existem, eles vão estabelecer para quem está ao lado deles ganhos econômicos, ganhos políticos, controle territorial, e qualquer um que esteja ali naquele ambiente de disputas, como é o caso, essa é o que está sendo veiculado, numa possível disputa entre milícia e tráfico naquela região, vai ter que se submeter ao poder de fogo desses grupos. E eles só existem dessa maneira porque eles estão diretamente vinculados à estrutura estatal, eles permanecem, eles não saíram dali, eles vão continuar, e agora aí facilita mais ainda, e agora você, por exemplo, tem uma informação de que os que mataram os médicos foram assassinados pelo próprio tráfico como uma forma de resolução do problema. Aí você tem um cenário fechado completo, né? Você tem grupos armados, estatais e não estatais, que estabelecem acordos ou estabelecem guerras e que solucionam tudo, matam pessoas, matam aqueles que mataram as pessoas, e efetivamente você resolveu tudo. Aí, nesse caso, eles investigaram, julgaram, condenaram e executaram a pena. Executaram. E aí a galera... A galera bolsonarista vai ao orgasmo, né? Porque aí é o que eles querem, bandido bom é bandido morto. Então, o tráfico que matou os quatro membros do tráfico, que foram mortos pelo próprio tráfico, é o bandido bom, bandido morto, que funciona dentro da própria estrutura do tráfico. Os bolsonaristas devem adorar isso, porque a solução do problema é matar essas pessoas. É uma lógica, só que é uma lógica toda enviesada, toda recortada, que vai chegar em um lugar totalitário. Você não tem para onde você vai correr. Aí você me pergunta assim, nós vamos conseguir reformar as polícias e melhorar as polícias? Eu sou muito desiludido em relação a isso. Eu não vejo uma saída simples como vamos reformar a estrutura policial. Eu acho que o grau de comprometimento é tão profundo que precisaria algo muito mais significativo do que uma simples reforma. Você teria que reestruturar todo o aparelho. Como é que você vai fazer isso no Rio de Janeiro? É muito dinheiro. Eu tenho informações, por exemplo, você vai gostar disso. O Comando Vermelho sempre foi o inimigo número 1
da estrutura policial e da estrutura miliciana. Hoje, há acordos entre estrutura policial e miliciana com o Comando Vermelho, há acordos de funcionamento, de proteção, de acordo com a grana que eles recebem. Então, a polícia, a estrutura policial chegou ao seguinte ponto: é melhor eu ganhar um dinheiro limpo, sem problema algum, do Comando Vermelho, que não vai me apurrinhar e não vai exigir de mim mais grana, como é o caso da milícia, que está sempre pedindo mais dinheiro de várias áreas. É melhor fazer um acordo com o comando e fechar com eles e ganhar, do que ficar subdividindo o que eu ganho entre vários grupos milicianos, aonde estão os outros companheiros meus de farda, estão lá também. Então, eles preferem fazer acordo com um grupo simplificado, que é o Comando Vermelho. Chegamos a isso, nós estamos nesse universo. Então, você pergunta assim, mas e aí, existe alguma lógica? Existe a lógica de quem dá mais, quem me oferece mais recursos, mais dinheiro, mais controle territorial, quem me oferece mais votos. Esses grupos vão permanecer. Os que não conseguem fazer isso, eles vão enfrentar situações de maior dificuldade, e os confrontos seguem. Então, mataram 3 médicos agora, vão matar mais quantas pessoas depois disso? Quantos serão envolvidos? Aí o pessoal fala, mas eram inocentes. E qual o problema? As pessoas que estão morrendo, ou traficantes, ou milicianos, ou gente que não tem nada a ver com ele, pouco importa, são todos cidadãos envolvidos numa guerra. E simplesmente a gente assiste a isso e acha que, legal, resolveu, mataram os quatro assassinos e resolvemos o problema. Isso é uma estupidez no qual nós estamos mergulhados, na mão de grupos armados aqui no Rio de Janeiro. É isso. Ô Cid, olha, eu presto atenção nessa frase que ele falou, né? Que o Ron diz: é melhor eu pegar o dinheiro limpo do tráfico, o dinheiro limpo do tráfico. É incrível como é uma distorção total de valores. Agora, Zé Cláudio, eu vou muito a Costa Rica, sabe? Tenho alguns trabalhos lá, moro lá uma parte do ano. E não tem voo direto. Você tem que ir ou pelo Panamá ou por Bogotá. Panamá. Uhum. Então, mas Bogotá, eu não ia por Bogotá. Agora eu vou por Bogotá. Eu me sinto mais segura andando em Bogotá, indo nos restaurantes, e lá tem uma atividade cultural intensa, do que parada no quiosque na Barra, entende? Há anos eu não vou num quiosque no Rio, anos. Eu não me sinto segura de ir num quiosque. Agora, em Bogotá, hoje em dia, quer dizer, antes eu só ia via Panamá, mas agora eu vou, sempre que posso eu vou por Bogotá, porque é uma cidade muito agradável. Você hoje pode andar nas ruas em Bogotá. Antigamente eu não ia. Você vai ao teatro, você vai aos museus, tem museus incríveis lá, Botero, Museu do Botero, tem lugares muito legais. E hoje dá para fazer isso, antigamente não dava. Agora, no Rio, cada vez mais a gente está podendo ir a menos lugares. E isso eu vou sair dessa entrevista assim, aterrorizada, porque você coloca de um jeito que não tem... quando você fala da questão da taxa para a Secretaria de Meio Ambiente, e o Ministério do Meio Ambiente, cadê a Prefeitura? Cadê a Segurança Pública? Então, isso já está... Marisa Cláudia, eu recebi agora, uma grande amiga minha, recebi um zap, ela mora em Humaitá, naquelas ruas que sobe ali a partir da rua Jardim Botânico, sobe ali para cima. Sim. Diz o seguinte, que tem os policiais, a paisana naturalmente, estão abordando os síndicos e os moradores para cobrar taxa de proteção. Isso hoje, aconteceu hoje. E aí os moradores, isso era feito por prédios nesse mesmo lugar. O prédio que colaborava ganhava um plástico dizendo: esse prédio colabora com a segurança da região. Tá? O que quer dizer o seguinte: o que não tem esse plástico pode ser barbarizado. Mas essa amiga me disse que hoje estão abordando individualmente e oferecendo plásticos para carro, dizendo mais ou menos a mesma coisa. Porque os prédios ali não tem garagem, a maior parte deles. Os caras ficam na rua. Então, o morador que colabora ganha um plástico para botar no seu carro. O que não colabora fica sem plástico. Portanto, sujeito a... O que fazer nesse caso? Ela me perguntou, eu disse: olha, tem que denunciar essa história, não sei, mas
Por outro lado, como não é um valor exorbitante para alguém que é de classe média, a pessoa prefere pagar a não se apurrinhar, a não ter o carro quebrado, barbarizado, roubado, furtado, etc. Você viveu, ainda vive essa situação num grau anterior a esse, e uma coisa mais grave, que a violência na Baixada é muito mais grave do que na Zona Sul do Rio. O que eu digo para essa minha amiga, hein? Para ela nunca confrontar essa estrutura, porque se ela se recusa, e mesmo que você fale assim, denuncia que é melhor, faça uma denúncia. Tem relatos aqui de pessoas que fizeram denúncia, ou diz que denúncia, e a polícia, a milícia e a polícia sabe que foi feita a denúncia e vão lá e vão ameaçar aquela pessoa, falar, se você fizer de novo isso, a gente não vai perdoar, a gente vai matar você. Eu tenho relatos aqui de que mesmo que você ache que é seguro fazer algum tipo de denúncia, você está lidando com coisas que você não conhece. Já teve vários relatos, e relatos muito duros de ameaças, porque... Diga. Quer dizer que mesmo diz que denúncia já não é mais confiável? Eu tenho um relato aqui muito interessante, tem uma rua aqui que a milícia faz festa, ela mesma, né? Ela não só cobra das festas dos alunos e tudo mais, da população, como ela mesma faz festa. Então, a milícia faz festa numa rua, o som altíssimo, as pessoas não dormem e tudo mais. Um dia, chegou, esses milicianos foram para essa rua, era uma rua sem saída, bateu na porta de cada um naquele final de rua, pediu para as pessoas saírem do lado de fora das casas, com os seus celulares, e aí um celular tocou na mão de uma mulher. Esse cara foi lá nessa mulher e falou assim, olha, a próxima vez, você para a gente, você não é nada. A próxima vez que você fizer uma denúncia, você vai ser morta. Você fique sabendo. E aí foram embora. Simplesmente, esses caras tinham o número do telefone dela, que ela havia feito uma denúncia, e ligaram para o telefone dela e identificaram ela na rua. Esse é um relato que eu já tive aqui na cidade. Então, existe sim essa possibilidade da sua denúncia ser identificada, mesmo para um órgão como esse, como o Disque Denúncia. Já que tudo isso está interligado, é uma estrutura de poder que se conecta com tudo, com a estrutura do Estado, com os grupos que estão fora do Estado, é algo muito difícil de você lidar. Em relação a Bogotá, em Bogotá, você pode ter mais segurança, porque eles chegaram num patamar de acordo lá entre esses grupos, e o Estado conseguiu, de alguma forma, negociar isso. Não parece o caso, e esses grupos continuam funcionando lá, eles não desapareceram. Não há esse cenário na Colômbia. Aqui no Brasil, esses grupos não têm essa capacidade de acordo. Você tem o fortalecimento deles. E mesmo que isso eu até falei anteriormente, mesmo que você vá para um cenário de um governo que não é mais Bolsonaro, não é mais ligado à extrema-direita, mas mesmo o governo atual, ele não é capaz, até agora não mostrou nenhuma capacidade de colocar limite nesses grupos. Você pode federalizar o caso, você pode dizer que vai intervir, que vai fazer processo de investigação com a Polícia Federal, tudo mais, mas isso não significa a superação dos limites desses grupos aqui. Eles continuam agindo e eles têm muito poder. Então, a insegurança de andar lá nos quiosques da Barra ou da Zona Sul, a insegurança minha de andar em Seropédica, ela vai persistir. Quando você coloca, como foi o caso, há pouco tempo a gente assistiu isso, colocou a mulher de um miliciano, a esposa de um miliciano, que é deputada federal, para ser ministra do turismo. Eu sei quem é esse grupo, conheço toda a atuação desse grupo lá nesse município. Isso é uma loucura. Você está dizendo o seguinte, esse poder eu reconheço, eu aceito. Ele me favoreceu e agora dou o retorno de benefícios para esse grupo. Que eu queria... Isso é uma loucura. Isso toca numa pergunta que eu queria fazer. A saída para essa situação está na política, não está no tudo. Tem que fazer política. Quer dizer, é política. Como fazer política nesses lugares em que tem forte presença de milícias, sem ter que fazer acordo e ceder a eles? Quer dizer, dá para fazer política na Baixada ou em Seropédica
sem fazer concessões e inclusive criticando a ação desses grupos? Você pode até conseguir fazer, eu mesmo já fiz em alguns momentos esse tipo de prática, mas se você a partir daí vai conseguir algum sucesso, pelo que eu conheço, é raríssimo, você raramente vai conseguir um sucesso de vitória nesses territórios, é muito difícil. Você consegue às vezes eleger, você olha para a Baixada, você vai ver quantos vereadores o PSOL, o PT, infelizmente já é um partido que se amalgamou a muitos interesses que, a meu ver, não tem nada a ver com uma estrutura de proteção de segurança. Eles fazem acordo. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Tem uma pessoa citada no meu livro, simples, né? Um cara ligado a grupo de extermínio há décadas. Esse cara está vindo de novo, candidato a prefeito. Não vou citar a cidade, mas é fácil de descobrir. Ele está vindo candidato a prefeito numa cidade da Baixada, uma cidade gigante, colégio eleitoral monstruoso, importante. Ele virou ambientalista agora, esse cara? Virou ambientalista e o PT está apoiando. Não, e o PT está apoiando. Então, o que eu vou fazer? Quando o cara vira... Se eu disser assim, matou 200 pessoas, eu estou mentindo, matou mais. Eu estou falando desse padrão, eu não estou falando de um padrão simples, assim, matou mais de 200 pessoas, foi líder de grupo de extermínio, virou ambientalista e agora é candidato apoiado pelo PT. O que eu vou fazer num cenário desse? É uma disputa muito desleal, muito, assim, você pode fazer, eu já fiz isso, você vai para a rua, mas você vai para a rua, como é o caso das nossas campanhas, é uma rua falsa, é uma rua esvaziada. Você vê pessoas com bandeirinha na rua fazendo campanha, que é agora o estilo das campanhas, agora aquilo ali é uma farsa. A campanha já está toda dada, você fez acordo com o miliciano daquela área, com o pastor daquela área, com a associação de moradores daquela, está tudo acordado, está tudo fechado. Você paga lá um cabo eleitoral, aquele cabo eleitoral, na verdade, vai ser o voto que você está comprando dele, da família dele, é isso que se trata. No dia da eleição vai rolar muito dinheiro para compra de voto, e o cenário está fechado. Você que teve a ilusão... Cláudio, eu vi uma entrevista tua, vi uma entrevista tua, que você disse que os milicianos controlam, inclusive, não em todos os casos, mas em muitos casos, individualmente o voto de cada um na região. Sim, controla. E assim, antigamente, Cid, você controlava com um caderninho, né? Você tinha lá o nome do cidadão, a zona eleitoral, a seção onde ele vota, e você, com esses dados, você ia saber se ele votou em você ou não, se aquele conjunto de votos que ele contou da sua área foi dado ou não. Hoje não precisa mais, Cid. Hoje acabou isso. Você não precisa mais de caderninho. Se um grupo armado permanece num local por 10, 20 anos, o que vai acontecer, Cid, é que aquele grupo armado agora normatizou as relações ali. Então, se você tem relação com esse grupo armado, você tem benefício, você tem status, você vai ter ganhos para você por conta dessa relação, você vai ter solução de problemas que você tem naquele território por conta da relação com aquele grupo armado, e você tem status, você tem poder real. Então, hoje a milícia não precisa mais de caderninho. Simplesmente as pessoas vão votar na milícia porque é o maior ganho que eles podem ter. Eles vão ter benefícios reais, porque aquele grupo está há 20 anos ali e eles regulam tudo. Você vai conseguir empréstimo, gatonete, você vai parcelar dívida, você vai comprar terrenos, toda aquela lógica ali é controlada por ele. Você pode ser candidato, você pode, uma disputa sua com alguém que tem um problema com você, vai ser resolvido através do grupo armado. Eu tenho relato, por exemplo, de gente que tem parentes que se relacionam de forma conflitiva, a partir da violência, um casal em relações de violência, aonde o homem é vinculado a um grupo armado, por exemplo, ao tráfico, e aí você vai até a milícia e diz, minha filha vai ser morta por aquele traficante que é o cara que se relaciona com ela, nem marido mais é, mas estabelece uma relação com aquela pessoa, tem 3 filhos, e o que eu vou fazer? A milícia vai lá e vai botar limite nisso, vai dizer, não, se você continuar com isso, a gente vai matar você. Então, as soluções dos problemas locais, todas começam a ser mediadas pela estrutura do poder miliciano. Então, você não tem como escapar mais nesses territórios. Você pergunta assim, o que a gente vai fazer? Como é que você sai de uma armadilha dessa? Como é que você vai
construir uma estrutura política que se confronte com essa estrutura de poder que eu estou falando para você. É uma loucura. Da onde você começa? Você vai fazer campanha com o quê? Com um sindicato? Com grupos de esquerda, de partido? A gente está muito frágil, a gente não tem capacidade de confrontar com essa estrutura toda. Então, não vejo algo tão simples assim de superação, não. Vejo muita dificuldade em sair desse cenário. Zé Cláudio, a gente vai ter que encerrar porque o Cid está com fome. A gente tem que deixar ele comer. Mas antes. Não é que é o ditado saco vazio não para em pé, saco vazio não para em pé. Mas antes, o Cid, eu queria que você. Ela é assustada. Como ela mora na Costa Rica e tal, lá não tem nem excesso. Ela tá. Veio ao Rio de Janeiro. Está assustada. Eu tô assustada, cara. Tô triste, sabe? Eu cheguei de viagem ontem, e aí a hora que eu cheguei aqui, eu vi a notícia do que aconteceu com o irmão da Sam, e eu fiquei muito triste, uma tristeza, sabe, que te dá, porque traz pra gente qual é a situação ao risco que estamos expostos. Agora, o Cid, ele colocou uma coisa aqui que eu acho que é muito relevante, porque nessa última eleição, principalmente, houve uma mobilização e a construção da Frente Ampla passou muito por isso, que havia, assim, com o bolsonarismo, com o Bolsonaro, a milícia subiu a rampa do Palácio do Planalto. Agora, pelo que você fala, ela subiu e se instalou no poder executivo também, então tem bancadas da milícia no Congresso, está no poder executivo, enfim, o fato de de uma parte grande da mobilização dessa Frente Ampla foi de pessoas que são completamente contra todo o discurso de violência e essas ligações de Bolsonaro com a milícia. Então, me fala alguma coisa para eu ter alguma esperança, sabe? Porque o que você falou infelizmente é isso. A minha esperança não está nessas estruturas tão consolidadas. Eu convivo com as vítimas, com as pessoas que vão conviver diariamente com essa violência. A minha esperança está nessas pessoas. Elas lutam, elas sobrevivem, elas resistem, elas são capazes de construir laços de proteção entre elas. Eu conheço as mães que têm seus filhos assassinados, filhos desaparecidos. A gente nem tocou num ponto que é que eu estudo agora, pesquiso diretamente, são os desaparecimentos forçados. Essa coisa que aconteceu na Barra é insólita aqui na Baixada. Simplesmente aqueles 3 que foram mortos lá na Barra, se fosse aqui na Baixada, os 3 corpos iam ser retirados dali e jogados num rio aqui. São vários rios da região, com uma pedra amarrados, e eram desaparecidos, nunca mais você vai saber deles. Então, o desaparecimento forçado é algo que não tem tipificação criminal, então ninguém registra dessa forma, registra apenas como desaparecido, ou como alguém que desapareceu, e ninguém vai investigar, não tem corpo, não tem crime. É a melhor prática hoje no país, e na Baixada, com certeza, ela está consolidada. Então, esse é o grande fenômeno, e a gente vai ter que lutar contra isso. Hoje a nossa luta Como aconteceu com os desaparecidos do regime militar, da ditadura militar? Sim, essa prática ela prossegue, ela tem continuado. O cemitério de Perus não é uma exceção. Hoje você tem vários Perus estabelecidos no Brasil como um todo. Ela sempre aconteceu, né? Ela sempre ganhou aconteceu. Mais dimensão no tempo da ditadura, porque muitas das vítimas eram de classe média. Então, a repercussão foi muito maior. Agora, o Zé Cláudio estuda a Baixada Fluminense desde os tempos do Tenório. Ele diz que é mais jovem, mas o tempo do Tenório Cavalcante, com a metralhadora chamada Não, Tenório não tinha nem nascido, para. A Lurdinha, que passava, metralhava os desafetos e tal, mas eram pobres, etc. Interessante, sabe, eu sei que a Mara está querendo acabar, tem uma coisa interessante, que o Freixo, o período que o Freixo estava mais ativo no combate às milícias, ele estava muito visado e tal, ele fez uma turnê pela Europa, ele com o Vinícius Jorge, o delegado de polícia que o ajudou
no processo CPI. na CPI das milícias e tal. E uma vez ele conversando comigo, disse, não, que eu explicava como era a situação das milícias, e aí as pessoas perguntavam, vem cá, mas você não foi à polícia fazer queixa? As pessoas não vão à polícia? E ele dizia, mas é a polícia que faz isso. Se não foram as pessoas assim, não vão à polícia, que são... Não, aquela história do chama o ladrão, né? Chama o ladrão. Pois é. Nós voltamos para esse Voltamos para esse cenário. cenário. Na verdade, esse cenário nunca desapareceu, né? O Chame o Ladrão continua. Nunca desapareceu, é isso. Com certeza. Bem, a gente tem que deixar o Cid almoçar, Cid senão comer. nunca mais ele aprende. Ela me responsabiliza. Quem tem fome tem pressa, já dizia Betinho. Vai lá, Cid. Tá bom. Valeu, então. Super obrigada, viu? Obrigado a vocês aí. Obrigado, a gente vai voltar a falar sobre isso. Cid, desculpa atrapalhar seu almoço, tá? Abraço, Cid. Mara. Muito bom conhecer Mara, muito bom rever Cid. Obrigadão, um abraço. Um abraço grande, Cláudio. Tchau. Bem, você que ficou com a gente aqui até agora, compartilha. Eu acho que tem muita informação importante aqui para você compartilhar. Manda sugestões, comentários, que a gente vai convidar os dois mais vezes para o programa. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.